Muito bem. Boa noite. Saudação especial a todos. Sexta-feira, dia em que nós nos reunimos para estas palestras em forma de prédica que estão sendo feitas toda sexta-feira, né? Dessa quaresma. Nós estamos na terceira sexta-feira e tem havido um retorno muito interessante, viu? Então, a primeira deu quase 8.000 acessos, a segunda 5.000 acessos. Falo disso porque como é que você conseguiria dar uma palestra, fazer uma prédica para 8.000, 5.000 pessoas que prestassem atenção durante 1 hora em 10 minutos que fosse o que você está falando? Então, as redes sociais têm esse dom, né, de ajudar a gente a chegar em pessoas e em lugares que a gente não chegaria de modo algum. Principalmente com um tema tão restrito, né? Boa noite, padre. Vendo o senhor daqui dos Estados Unidos, bênção. Deus abençoe. O pessoal lá do Rodolfo eram aqui paroquianos e agora tem um grupo lá, grupo de oração, que eu dei o nome, né? Nossa Senhora de Pentecostes, se não me engano, alguma coisa assim. E eu estava dizendo isso, né? Que a internet tem esse dom, né? Começo dizendo da minha solidariedade com todas as famílias das pessoas que estão presas por causa do ato de 8 de janeiro. Que triste, né? Essa senhora, mãe de 2 filhos pequenos, que foi condenada hoje no voto, né? Teve outros também que virão e... Que triste, viu? Eu vi o depoimento dos filhinhos falando, pedindo pela mãe. É duro, viu? E por incrível que pareça, hoje eu vi a fala de um babalorixá, pai Pina, Sérgio Pina, falando pela anistia, falando pela pacificação do país, mostrando que isso era um ato de solidariedade, de direitos humanos, né? É uma coisa tão absurda, o silêncio daqueles que poderiam estar falando, que eu fiquei emocionado ouvindo um babalorixá, né, de religião, de matriz africana, que geralmente é mais ligado a esse lado mais, enfim, conforme a gente viu mesmo no carnaval, né? Mas então não é uma questão de direita, de esquerda, de centro, de lado, de cima, de baixo, é uma questão de humanidade, né? De humanidade. Né? Aí não vou nem fazer comentário, gente, porque é uma coisa que me dói tanto, sabe? Pensar que uma pessoa que tinha 400 anos de prisão tá numa cobertura, fazendo live, né? Que a Matsunaga pegou 16 anos, né? Parece 14 ou 16 anos, e já tá solta, né? Cumpriu 10 e tá solta, em liberdade condicional. É muito estranho tudo que está acontecendo no país. Então, e eu acho que ainda a gente tem o direito, pelo menos, de lamentar, né? Enquanto a gente tiver o direito de lamentar, a gente vai poder lamentar aqui, né? Vai chegar talvez a hora que a gente nem lamentar vai poder. Mas Deus abençoe a todos que comigo se solidarizam com essa situação. Sim, eu sou a favor de que as penas sejam individualizadas e quem quebrou, quem fez baderna, pague, né? Geralmente daria o quê? Se fosse no juiz natural? Cesta básica? São réu primários, né? Agora, criar toda uma história, né? Olha, só por Deus. Mas também fico feliz com o padre Zé Eduardo, que teve seu nome retirado daquela lista, né? E que agora teve, inclusive,
o decreto de que se devolvesse a ele o celular, computador, passaporte. Também minha solidariedade ao padre José Eduardo, da nossa diocese. Muito bem, o pessoal está entrando. Vamos lá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque estamos aqui na tua presença. Que por intercessão do glorioso São Paulo da Cruz, nosso Pai, possamos acompanhar esta meditação com espírito de obediência à vossa palavra e desejo profundo, desejo sincero de uma vida de oração verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós. Que é o santo que nós vamos hoje também usar como exemplo. O tema de hoje, então, o tema geral o título é As bases para ser pessoa de oração segundo São Paulo da Cruz. As bases para ser pessoa de oração segundo São Paulo da Cruz. E nós vimos, em primeiro lugar, a primeira base é um amor profundo a Jesus crucificado. A segunda base é esse espírito de obediência, não é? De entrega, na presença de Deus, para ouvi-lo e para fazer a sua vontade. Isso é a oração. E para que isso aconteça, para que eu experimente o seu amor, para que eu esteja na sua presença buscando a sua vontade, é preciso recolhimento. É o tema de hoje. É preciso que eu me recolha. Tudo bem? Vamos lá então. Para São Paulo da Cruz, o que é o recolhimento? O que seria recolhimento? Recolhimento significa concentrar todas as potências da alma, a inteligência, a vontade, a fantasia, a atenção psicológica, os afetos, concentrar sobre uma pessoa, sobre uma realidade que atraia o nosso interesse, a nossa apreciação. Isso é, para São Paulo da Cruz, o recolhimento. Veja, é isso do ponto de vista humano, do bem humano, nosso humano animal, né? Animal racional, nós precisamos de recolhimento para muitas coisas. Apenas um exemplo. O recolhimento para o estudo. Não dá para você se concentrar numa matéria de estudo se você não se recolhe, se você não silencia. Outro exemplo. Até na alimentação, não é? Se você vai comer, é estranho que você coma sem uma concentração, não é? Sem um recolhimento. Comer de pé, comer falando no computador, comer... você tem que estar mais ou menos, pelo menos, alguma coisa recolhido. Outro exemplo dessa tensão da alma, das faculdades mentais. A caça, por exemplo. Se você vai caçar, né? Até os bichos, né? Eles se recolhem, eles se concentram para poder mirar no objeto da sua atenção e dedicar-se àquilo. Muito bem, então o recolhimento na vida espiritual, segundo São Paulo da Cruz, é que a pessoa se concentre totalmente sobre Deus, em Deus. O que, de certo modo, exige, claro, a graça de Deus, que nos chama para esse recolhimento, mas também um esforço nosso, né? De não impedir que a alma se recolha. Então, alguns impedimentos. Barulho, desatenção, um lugar inóspito. Não que seja impossível que haja concentração em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Mas vai exigir cada vez mais. Quanto mais inóspito for o ambiente, quanto mais inóspita for a situação, mais difícil, mais esforço você terá que fazer para recolher-se, para colocar a sua atenção em Deus. Agora, tem outra coisa também, não é? É que Deus transcende tudo o que nós somos e tudo o que nós pensamos. Há uma desproporção, uma desproporcionalidade em relação à nossa capacidade humana e àquilo que Deus é. Então, se Deus também não vem em meu socorro, também não dou conta de rezar, não dou conta de retirar-me, de recolher-me onde eu estiver, mas também até dentro de um quarto trancado, numa capela, numa missa, se Deus não vier. De tamanha é a grandeza de Deus e tão miserável que é a criatura humana e a dificuldade que nós temos num mundo como o nosso, que é um mundo barulhento,
de nos recolhermos. Então, eu devo retirar tudo o que atrapalhe esse encontro. O encontro com Deus é a oração, né? Nós vimos isso nas lives, nas prédicas passadas. Então, eu preciso eliminar o que distrai. Recolhimento sem uma atitude de eliminar o que distrai, não vai ter recolhimento. Não tendo recolhimento, muito difícil será a oração. Esse encontro amoroso com o nosso Senhor para prescutar a sua vontade e procurar vivê-la. Isso é oração. Essa é uma base. Isso é uma base para nós. Eliminar tudo aquilo que não permitiria a alma, e quando eu digo alma, é todo ser humano, né? O corpo, a sua mente, a pessoa toda, né? De acolher plenamente a presença de Deus. Né? Deus que já fez a sua parte e faz a sua parte. Afinal de contas, Deus se fez homem. Deus veio habitar entre nós. Então, a parte de Deus está garantida. Ele estará sempre pronto. A Virgem Santíssima estará sempre pronta para nos escutar, para nos acolher. Né? Se nós invocamos um santo, ele estará sempre pronto. Uma alma do purgatório estará sempre pronta para receber as nossas orações. Os anjos, o meu anjo da guarda, né? Eu peço agora a bênção dele, a proteção dele, ele estará sempre pronto a me socorrer. Deus está sempre pronto. Mas, se eu não elimino o que me distrai, e eu não coloco toda a minha mente, todo o meu corpo, para acolher essa presença de Deus, não vai, não rola, a coisa não acontece. Então, Deus está sempre preparado. Nós é que devemos preparar esse espaço para Deus falar, esse espaço para Deus agir. Então, São Paulo da Cruz, ele define assim o recolhimento. Estou lendo dos textos de São Paulo da Cruz, é um reavivar a fé frequentemente, mantendo-se o quanto mais possível em amorosa e doce atenção à Santíssima Presença de Deus em todas as ocupações, especialmente na oração. Então, esse é um recolhimento. Eu reavivo a fé. Isso é com frequência, de que Deus está presente. E eu reavivo a fé de maneira amorosa, né? De maneira doce, de maneira atenciosa. Porque Deus, a sua presença, é amorosa, é doce. Ele é atencioso para comigo. Então, eu devolvo essa presença de Deus, que eu sei que está em todas as circunstâncias, em todas as situações, sempre mantendo a minha mente, não é, recolhida nesse amor de Deus. Quanto mais ocupações, mais difícil, e aí mais exige-se. Então veja, o recolhimento não é um ato monacal, simplesmente. Então, tipo assim, só os monges podem ter uma vida de recolhimento. Não, para São Paulo da Cruz não. Toda a vida, né, da pessoa, porque mesmo o monge, vamos lá, os trapistas, os monges cartuchos, eles têm horas do dia que eles não estão propriamente em oração, fazendo Alexio Divina, fazendo meditação, fazendo oração mental. Tem horas do dia em que eles estão em trabalho manual, eles estão em trabalho braçal, eles estão no refeitório, enfim. E, portanto, em todas as ocupações, eu devo estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Então, na oração, é claro que esse recolhimento é ainda mais exigido. Mas depois que eu saio da oração recolhida, depois que eu me recolhi para a oração, essa atitude de recolhimento, ela vai para o dia a dia. Ela transparece no meu dia a dia. E isso é um exercício, né? É igual academia, é igual fisioterapia. Se você não faz, você não tem um resultado. Então, o recolhimento não é algo ocasional, né? O recolhimento é uma atitude de vida para São Paulo da Cruz. E aí ele, na própria regra que São Paulo da Cruz vai escrever, ele vai pedir isso dos religiosos. Ele vai pedir isso dos seus confrades. Isso está em regra, né? Se a pessoa não tem esse desejo de recolher-se, não só na oração, mas durante todo o dia, na presença de Deus, dificilmente ele será um bom passionista.
Então, vamos traduzir isso em coisas concretas. Não é? O que essa regra do recolhimento em tudo diz? Então, primeiro, diz que tudo se faz com consciência. Estou na presença de Deus. Tudo. Então, essa é a primeira atitude de recolhimento. 2, este espírito de interioridade deve ser cultivado, praticado, pois raramente alguém nasce com isso. A maioria das pessoas vai conseguir esse recolhimento, essa internalização da presença de Deus com esforço, com exercício. 3, esse recolhimento interior nasce e cresce dessa intimidade apaixonada por Jesus, como nós vimos na primeira prédica. Há aqui uma relação esponsal. O esposo, a alma esposa, sabe da presença do esposo e dá a ele, ao esposo, atenção. E daqui nasce a oração dialógica, que nós chamamos, a relação dialógica, que nós chamamos de oração. Né? Oração unitiva. Então, quem passa a vida assim tem mais facilidade na hora de recolher-se para a oração. Quem vive disperso, meu Deus, eu escuto muito isso. Eu sou muito disperso na oração. Não, você é disperso o dia inteiro. Você é disperso comendo, você é disperso vendo um filme, você é disperso lendo um livro, você é com a cabeça e com a mente disperso fazendo um trabalho. Então, se a pessoa ela não exercita isso na oração e leva para a vida, e da vida leva para a oração, as coisas não se casam. 4, mas se a pessoa não aprende, porque não deseja, porque não saboreia, está a sós com Jesus, ter vida interior, mais silêncio, mais recolhida, então ela não vai progredir. Então, isso é um exercício que a pessoa tem que querer, ela tem que desejar, ela tem que saborear estar a sós com Jesus, de dialogar com Ele. E mesmo nas tarefas do dia a dia, aqui e ali vai um pensamento, aqui e ali vai uma jaculatória, como alguém está dizendo aqui e ali vai uma palavra de amor, aqui. Então, você passa o dia, né? Interessante assim, porque isso suscita numa conversa um assunto espiritual, isso suscita no encontro um ato de caridade com o irmão, isso suscita numa necessidade de tomar uma decisão, a decisão que vai mais de acordo com a vontade de Deus. Então, veja que vai para a vida da pessoa. Mas se a pessoa ela não tem isso como um desejo, como uma prática, dificilmente, vou repetir, São Paulo da Cruz vai dizer, dificilmente progredirá. Então, se um irmão entrava para ser passionista e era disperso e não tinha atenção e não buscava a presença de Deus, não era uma pessoa recolhida, ativista sabe? Veja, não é que não estava fazendo as coisas, mas é assim, exterior, né? E não interior, ele dispensava. Então, no começo, foi muito difícil reunir gente em torno de São Paulo da Cruz, porque não ficava. Quando via ele o tempo todo em silêncio, o tempo todo em recolhimento, o tempo todo dizia, não, isso aqui não dá para mim. Não consigo viver essa vida, não. E, de novo, se você não consegue se recolher, você não consegue rezar. Se você não consegue se recolher, você não consegue praticar a presença de Deus nas coisas do dia a dia. Muito bem. São Paulo da Cruz, então, ele fala de uma educação ascética. Então, tudo isso que eu acabei de dizer necessita de uma educação ascética. O que é uma educação ascética? Hoje em dia não se fala mais de ascetismo. Uma educação ascética significa uma educação para disciplina da mortificação dos sentidos. Então, você para pensar, né, que os sentidos apelam. Então, o sentido do ver, o sentido da visão, o sentido do ouvir, o desejo de falação, de saborear as coisas, né? Então, você tem que aprender a mortificar os sentidos para que você possa ter uma vida interior. Porque os sentidos põem o exterior dentro da mente. Então, eu vou preferir não ver,
certas coisas eu vou preferir não ouvir, certas coisas eu vou preferir não saborear. Se a pessoa não está disposta a mortificar os sentidos, como é que ela vai ter uma vida de recolhimento? Se tudo dela é o exterior, que é trazido o tempo todo para o interior. E era essa prática ascética que São Paulo da Cruz exigia que fosse feita com os noviços. Eles só aprenderiam vida de oração, vida recolhida, se eles fossem exercitados, se eles fossem educados no ascetismo. Isso não vale somente para os noviços passionistas, isso vale para toda a pessoa que quer ter uma vida de oração. Algum grau de ascetismo você tem que ter. Algum grau de mortificação, de guarda dos sentidos. Essa é a palavra. A guarda dos sentidos. Você precisa aprender a guardar o olhar, o paladar, o ouvir, o desejo de tocar, né? Você resguarda os sentidos. Principalmente no mundo que a gente vive. Nós vivemos no mundo da curiosidade, da frivolidade, não é? De ver, de ouvir, de falar, que dispersa a pessoa completamente. Basta pensar no Instagram, no Facebook, no Twitter, o X, né? Curiosidade é o que rege as redes sociais. Né? E uma curiosidade mórbida, uma curiosidade pela vida do outro, uma curiosidade por coisas baixas, uma curiosidade que, sabe, inveja. Hoje, a primeira leitura da missa, do livro do Gênesis, falava da inveja dos irmãos mais velhos em relação a José, a ponto deles ficarem com ódio porque o pai, Israel, deu a José uma túnica de manga larga. Para pensar, uma túnica bonita com mangas largas. E eles decidiram matar o irmão, por inveja. Quer dizer, por que o pai... Então, que veja, viram e não glorificaram a Deus do interesse do pai idoso em cuidar do caçula, do temporão. A inveja leva a uma atitude de ingratidão com o pai. Tanta coisa que o pai fez por esses filhos, mas eles agora estão odiando o bem que o pai fez pelo mais novo. E aí eles decidem matar. Se não fosse Rubem, que disse, não, vamos jogar ele aqui nessa cisterna, nesse buraco aqui, vamos deixar ele morrer aí, mas não vamos botar a mão para matá-lo, não. Derramar sangue de irmão, isso para dar uma sorte, né? Tipo isso. Aí ia passando uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito, olha, vamos matá-lo a prazo, né? Vende ele aí, a gente ganha alguma coisa e leva ele para morrer aos poucos como escravo no Egito. Então, do que é isso? É ver a túnica do outro, ver as mangas largas, ter inveja, não ser grato. Veja quantos sentimentos que vão aflorando dessa curiosidade mórbida. Os sentidos, né, são aguçam os sentimentos mais vis, os sentimentos mais podres que tem dentro da pessoa. Então, a curiosidade que provoca inveja, que provoca ciúme, que provoca, tentação, que chama para dentro da nossa mente coisas que não eram para entrar, é um perigo, né? Então, o que São Paulo da Cruz está dizendo, e que vale para os dias de hoje, é que guardar os sentidos é garantia de uma vida mais recolhida e, portanto, de uma vida de oração, de uma vida na presença de Deus. Depois também, essa coisa de guardar os sentidos é que tudo que está na mente passa pelos sentidos. Isso é São Tomás de Aquino, isso é o bom e velho Aristóteles, né? Não há nada na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. O povão vai dizer em linguagem popular que os olhos são as janelas da alma. Então, você precisa selecionar o que vai para a alma. Você precisa selecionar o que vai para a mente. O que a fantasia, né, vai gravar, né? A mente vai gravar e depois vai... Então, tenho dificuldade de pensar, por exemplo, na fuga para o Egito. Por quê? Porque quando eu penso em fuga, eu já penso em velozes e furiosos. Vou dar um exemplo. A minha mente está tão encharcada com filme, com Netflix, com bobagens, entendeu? Não que você assistir Velozes e Furiosos para se divertir, mas é que a nossa mente está tão bombardeada que quando a mente
a inteligência propõe para a fantasia, por exemplo, um mistério da Sagrada Escritura, uma imagem do Novo Testamento, a mente não vai, ela não coopera, ela dá um tilt, entendeu? Quantas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de rezar o terço porque não conseguem meditar os mistérios? Uma pessoa mandou um Instagram para mim dizendo assim, no privado, né? Eu tenho muita dificuldade porque o terço é aquela Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E eu não entendo por que tem que estar falando tanto Ave Maria, não bastava dizer uma ou dizer e depois ficar meditando. Então, as Ave Marias são a música de fundo. Você não presta atenção na Ave Maria, cheia de graça, não. Ave Maria é uma rosa que você entrega para Nossa Senhora. É uma música de fundo. A tua mente, a tua fantasia, ela está focada na imagem, né? Naquilo que o mistério está propondo, naquele mistério que você vai rezar 10 Ave Marias, está propondo. Mistérios gloriosos, mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios da luz, enfim, sejam eles quais forem. Mas o que São Paulo da Cruz está dizendo tem muito a ver. Como a gente não guarda os sentidos, nossos sentidos estão escancarados e recebe todo tipo de porcaria, todo tipo de coisa. Não, mas isso aqui é importante por causa do meu estudo. Isso aqui é importante porque a gente tem que saber de tudo. Isso aqui é importante porque a gente não pode estar por fora da realidade das coisas. Não, tem que ver essa novela aqui porque está todo mundo vendo. E eu tenho que depois usar tudo desculpa, né, para uma frivolidade de vida, para uma superficialidade que não leva a lugar nenhum, que não acrescenta nada ao intelecto, à inteligência, que não, e portanto, não seleciona na mente boas fantasias, boas imagens que depois poderão serem usadas. Bom, eu não estou nem falando da parte de pecado, né, que entra. Eu não estou nem falando de coisa barra pesada que o mundo e a internet nos oferece toda hora. Então, melhor escolher, melhor acolher coisas boas para conservá-las quando você for se recolher, quando você for para dentro de você encontrar na mente boas imagens, boas memórias, bons temas. Tudo isso seria impossível se você tem um religioso falastrão, rodado, cheio de vontades próprias. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, sabe? Cheio de autorreferencialidade. Eu sou o centro. Tudo gira em torno de mim. Então, girassol, você não vai rezar, porque a oração é Deus no centro. São as coisas de Deus no centro. Como você sempre é o centro de tudo, e tudo deve gravitar entre você, girassol. Então você não reza. Não vai rezar. Não tem como rezar. Tá difícil, vai ser muito complicado. São Paulo da Cruz não passa frio, né? São Paulo da Cruz está coberto de razão, não passa frio. Então é preciso, para o recolhimento, São Paulo da Cruz vai dizer, pelo menos 3 elementos que você precisa exercitar, né? Coisas práticas, coisas externas, materiais, que você e eu precisamos exercitar. Primeiro, o gosto pela solidão. Você tem que gostar de estar sozinho. E uma pessoa que não gosta de estar a sós consigo mesma, para dar espaço para Deus, para o sobrenatural, é uma pessoa que, bom, se ela não é boa companhia para ela mesma, ela vai ser boa companhia para quem? Né? Então, primeiro é isso. Gosto pela solidão. E aí, eu posso estar no meio da multidão, mas eu sei que eu posso estar a sós com Deus. Né? Segundo, um gosto e um amor pelo silêncio. Então, a solidão como espaço físico, a solidão como espaço geográfico, né? E o silêncio como condição desse espaço físico e geográfico. Então, o silêncio absoluto não existe, né? Isso fisicamente seria impossível. Eu estou dizendo o silêncio da falação externa, do barulho externo. Então,
Não quebra o silêncio, o barulho do ar-condicionado, não quebra o silêncio, o barulho da cachorrinha que está dormindo ali, não quebra o silêncio, o passarinho que cantou lá fora no amanhã, o vento que... Ao contrário, né? Todos esses elementos não somam barulho, eles contribuem para o próprio silêncio. E a mente mesmo vai se dispersando disso tudo, né? Ela vai, à medida que ela se recolhe e ela se concentra em Deus, todas essas coisas se transformam em música de fundo, assim como a Ave Maria no terço. O detalhe, essas coisas que eu estou dizendo são explicitações minhas. É a minha leitura daquilo que eu leio de São Paulo da Cruz. Né? Tá, tudo bem, eu estou me baseando nesse texto aqui, né? Do padre Fabiano Giorgino. O padre Fabiano Giorgino, ele traz uma série de textos de São Paulo da Cruz. Ele faz a interpretação dele. Eu concordo com algumas coisas, mas eu acho que está meio que fora para o dia de hoje. Né? Então, eu trago a minha leitura, né, para nós, para o dia de hoje. Aqui ele está muito mais preocupado com o noviço, mais preocupado com o postulante, com o juniorista, passionista. Né? E eu estou preocupado com a confraria da paixão, eu estou preocupado com a pessoa que quer rezar e está em casa, quer saber, quer dicas de oração, né? E aí São Paulo da Cruz como mestre de oração, mas traduzido para o dia de hoje. Então, essa leitura é minha. E por fim, então, solidão, silêncio e oração. Naquele sentido evangélico, do orai sem cessar. E alguém colocou ali. Então, eu ponho jaculatórias, eu estou dirigindo, eu ponho no carro um cântico, um hino, um louvor, um canto gregoriano, ou apenas uma música clássica, então desligo e vou no silêncio. Né? Então, e eu tenho que criar uma disciplina de momentos de oração do dia, né? Para nós padres diocesanos, oração da manhã, né? Laudes, oração durante o dia, a gente escolhe uma das horas canônicas do dia, terça, média, noa, e finalmente as vésperas, né? Então, laudes pela manhã, de tardezinha, vésperas, e à noite completas. E eu sempre procuro, à medida do que eu posso, também ler o ofício das leituras. Se não tudo, pelo menos as leituras, do ofício das leituras. Então, eu preciso ter uma disciplina de oração. Oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Eu tenho que ter mais ou menos um esquema nessas orações. Então, porque são orações vocais, né? Então, não tem nada assim de etéreo, Não, tem os salmos, eu rezo, e depois eu tenho aquele instante de silêncio, que aí sim é a oração unitiva, né? Uma oração mais contemplativa, em que há um grande silêncio e aí você mergulha na presença de Deus e frui nessa presença de Deus. Tem dia que você está desanimado, tem dia que você está machucado, ferido, tem dia que você está feliz, grato, né? Agradecido. Então, independentemente do humor do dia, ou do cansaço ou não do dia, férias, né? Não se tira férias da oração. Estou de férias, não vou rezar. É sempre um prazer, no final, estar na presença de Deus. Né? Então, essa solidão, esse silêncio e essa oração que garante que você seja um homem de Deus, que você seja uma mulher de Deus, e você adquira forças para o seu trabalho, para a sua profissão, para as suas tarefas de dona de casa, para o seu apostolado na paróquia, para o seu serviço aos mais pobres. É dessa vida que você usufrui, é desse recolhimento que você tira forças, né? Em Deus para a sua vida, para o seu dia a dia. Leia o que São Paulo da Cruz escreve. Lembre-se, abre aspas, lembre-se, que é o fundador, é São Paulo da Cruz falando, lembre-se que jamais a oração poderá ir bem se não estiverem recolhidos durante o dia. Recolhidos. Se não guardarem a solidão interna e externa, até nas mínimas coisas das santas regras, daquilo que eu estou ensinando. Veja,
Isso não pode ser um problema para você. Então, mas a minha personalidade não é essa, eu sou muito extrovertido. Não, não interessa a sua personalidade. É como se fosse fácil para o fleumático, como se fosse fácil para o introspectivo, né? Fazer solidão, silêncio e oração. Não é. É sempre um desafio para qualquer personalidade, porque o fleumático pode querer simplesmente se dispersar dentro dele mesmo e não ir para lugar nenhum, e não ir para Deus, né? E às vezes o irascível, o sanguíneo, o colérico, curta o silêncio, a solidão e a oração, porque é um tempo de descanso para essa coisa mais agitada que ele tem como personalidade. Na realidade, você está usando a sua personalidade como desculpa, né? E a personalidade, a sua personalidade não pode ser desculpa, porque Deus age em todas as personalidades. Então, um pouquinho mais de serenidade, né? Um pouquinho mais de honestidade, né? Que mais que não pode? Você não pode achar que isso é um peso, entendeu? Que a solidão, o silêncio, a oração, o recolhimento é um peso, né? Um esforço da mente, né? Um esforço mental, porque isso vai acabar causando em você um desequilíbrio psicológico. Vai acabar causando em você algum desvio psicológico. Você vai estar daqui a pouco confundindo o recolhimento com depressão. De repente você está deprimido e não recolhido. Cuidado, porque não é um esforço assim que vai te cansar. Entendeu? Não é um esforço que vai te azucrinar, que vai tirar a tua paz. Não, é uma coisa tranquila. É uma coisa boa. Você sente felicidade, né? Descanso. E mesmo na pior tristeza, você sente que aquilo ali está te dando forças. Então, o recolhimento não deve levar você também ao escrúpulo, né? De achar que, meu Deus, então não estou conseguindo fazer. Não estou conseguindo fazer. E aí estou em pecado. Não consigo. Nossa, me distraí. Isso não... É uma tentação, né? Então, ao invés do recolhimento te trazer a paz, está tirando a sua paz. Então, São Paulo da Cruz dizia assim, que o recolhimento não pode causar ansiedade por um esforço mental. Desejo assim, de fazer mais orações, e ao mesmo tempo uma tristeza doentia de quem não consegue, de quem não dá conta, ou que está sempre em atitude de julgamento do outro. Eu sou santo, eu sou bom, eu sou melhor. Não é isso, né? Não tem nada a ver. Isso não é o que São Paulo da Cruz está dizendo. O recolhimento se faz em todas as circunstâncias, com toda e qualquer personalidade. E não me tira da alegria, não me tira da paz. Repito, recolhimento, silêncio, solidão e oração não pode levar a pessoa para um desequilíbrio psicológico. Não pode levar a pessoa para um esforço mental doentio, escrupuloso. Não é isso. O recolhimento exige uma descontração. Por isso que São Paulo da Cruz ele era muito exigente na questão dos exercícios. Todo mundo era obrigado, na época dele, a fazer, por exemplo, passeios pelo campo. Geralmente as casas dos passionistas eram sempre em lugares retirados. Tanto que ele não chamava nem de convento, a casa passionista não era chamada nem de convento, nem de mosteiro, nem de casa. Ele chamava a casa de retiro, porque ficava sempre em lugares que ninguém queria e retirados. Muito pobres, muito simples e retirados. Mas ele dizia que era necessário, para que a oração fosse boa, que a pessoa fizesse longas caminhadas. Longas caminhadas. E que passeio, recreação, dar risada, almoçar, conversar, interagir, que essa alegria e essa descontração eram necessárias para o recolhimento, para que você soubesse dosar a solidão, o silêncio e a oração. Porque senão você fica doente. Porque senão não é um recolhimento.
Já é uma atitude psíquica doentia. Interessante isso, né? O cuidado que ele tinha. Bom, até aqui era o tema de hoje. Não sei se ficou bom, né? Agora eu vou dar um exemplo para vocês na prática de uma pessoa que quis o recolhimento com Deus, que quis essa vida de silêncio, de oração, de solidão. E aí eu vou tomar uma pessoa que é o oposto, que foi na juventude o oposto disso tudo. São Gabriel da Virgem Dolorosa. Então ele é o nosso santo de hoje. Eu poderia escolher hoje, dia 21 hoje, né? Eu poderia escolher São José. Porque São José é o maior exemplo, junto com Nossa Senhora, de recolhimento. De amor ao silêncio. Nossa, São José entrou calado e saiu calado. E cumpriu perfeitamente a sua missão. Ao lado de Jesus e de Maria. Sendo a Semana de São José. E não por acaso São Paulo da Cruz quis que São José fosse o copadroeiro da congregação, da Paixão de Cristo. O copadroeiro da confraria da Paixão. Não é à toa, é por causa disso. Por que tem tanto seminário com o nome de São José? Por que tem tanto convento de freira com o nome de São José? Tanta ordem religiosa que tem São José como padroeiro ou como copadroeiro? Porque existe um ramo da teologia que só estuda São José, né? E é por isso, né? Porque São José é o grande modelo de recolhimento, de vida interior, de silêncio e de solidão com Deus. Mas nós estamos vendo os filhos de São Paulo da Cruz colocando em prática a sua espiritualidade, então achei por bem tomar São Gabriel da Virgem Dolorosa. Bom, São Gabriel nasceu Francesco Possenti em 1º de março de 1838, na cidade de Assis, na Itália, e morreu no dia 27 de fevereiro de 1862, portanto com apenas 23 aninhos, 23 anos de idade. Ele viveu a maior parte da sua vida na cidade de Isola de Gran Sasso, na região do Abruzzo, também na Itália, e tem como nome religioso, porque naquela época trocava o nome, quando você entrava para algumas congregações religiosas, ele recebe na ordem religiosa dos passionistas o nome de Gabriel da Dolorosa. Aí uns chamam Gabriel Nossa Senhora das Dores, Gabriel das Dores, Gabriel Possente, Gabriel da Virgem Dolorosa, enfim. O seu pai era o prefeito da cidade de Assis. Daí o nome, né? Francesco, né? Em homenagem a São Francisco de Assis, o santo de Assis, o Poverello. Perdeu a mãe com apenas 4 aninhos de idade, muito novinho, né? Dona Agnese, a mãe. O pai chamava Sante, o prefeito da cidade de Assis. Mas ele, apesar desse baque, foi uma criança feliz e muito ativa, inclusive muito travessa, até um pouco desobediente, temperamentalzinho o Francesco, o Francisquinho. E cresceu numa cidade chamada Spoleto, na região do Abruzzo, onde ele aprendeu desde cedo a vida de um rapaz de classe alta, de posses, né? Então, por exemplo, o chefe da artilharia da região, da guarda da região, ensinou ele já cedo a manusear pistola, fuzil, aprendeu a arte da montaria, o cavaleiriço, o cara da cavalaria, né, de mão cheia. Era um cara que montava a cavalo exímio, né, e tinha uma pontaria extraordinária, né. Por isso que o hobby preferido dele era exatamente a caça, o lazer preferido dele. Foi estudar no colégio dos padres jesuítas com 13 anos de idade e era unânime no colégio a bem-querença dele, né? Era o garoto mais querido, né? O que mais fazia amigos e de uma inteligência genial, né? As notas e depois os testemunhos dos professores era assim, de que ele era um mini gêniozinho. Mas um playboy.
um playboy, um moleque de cidade, né? Então, lia romances, frequentava o teatro e não perdia um baile. Se tivesse um baile, o Francesco estava no baile. E é por isso que ele é chamado de o bailarino, né? O santo bailarino, que arrancava suspiro das moçoilas, porque era um cara bonitão, um rapaz bonito e fazia a festa, né? Quando chegava nos bailes. Contudo, ele sempre aqui e ali, ninguém sabia se era em tom de ironia ou não, ele dizia que ele ia ser padre. E todo mundo dava risada, ele tendo uma vida de playboy e dizer que ia ser padre. Mas ele acho que ele dizia isso por conta de que, talvez ele até pensasse mesmo, mas era um menino muito religioso, ia à missa e tal, né? E ele passou por pelo menos 2 enfermidades muito sérias. E nessas enfermidades que ele passou, ele se apegava com um fervor muito grande à Nossa Senhora, de quem ele era devotíssimo, e ali esse desejo, que talvez fosse uma brincadeira, uma coisa assim que tivesse como um pano de fundo, né, vinha muito à tona, né? Acho que vendo a precariedade da vida e a possibilidade de morrer, quem não pensa, né, do que vale, né, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E aí, nessas horas, ele fazia um voto. Ele disse, olha, se eu escapar dessa, o meu caminho é esse mesmo. Ele tinha muito desejo, né, de uma vida mais íntima com Deus. Mas, passada a doença e ficando bom, passava também o desejo de ser padre, de entrar para o seminário, de consagrar-se a Deus, passava. E ficava assim, nesse chove e não molha. Uma vez, depois de uma dessas doenças e desse esquecimento de voltar para a vida de playboy, na cidade de Spoleto, na catedral, havia um ícone de Nossa Senhora, muito querido do povo. E todo ano, uma grande procissão de Nossa Senhora. E aí, São Gabriel, né, o Francesco Possenti, ele vai para essa procissão. Devotíssimo da Virgem Maria que era, ele vai nessa procissão. E quando ele vai carregar o andor, quando ele está chegando perto do andor, a imagem de Nossa Senhora, o ícone de Nossa Senhora, olha para ele e ele entende claramente que Nossa Senhora está dizendo para ele, que Nossa Senhora diz para ele, cumpra a sua promessa. Cumpra a sua promessa. E aí, era a paixão da vida dele falando com ele. Nossa Senhora, tocado profundamente, então ele decide, com 20 anos de idade, a abandonar a vida de playboy e entrar para o seminário. Bom, primeiro, a família e os amigos ficaram chocados. Aquilo era uma notícia inacreditável, né? Que o bailarino, o pé de valsa, agora quisesse ser padre, entrar para o seminário. Mas o que mais escandalizou não é que ele quisesse ir para o seminário, é que ele quisesse entrar, que ele quis entrar para os passionistas. Como para os passionistas? Porque, assim, no passado, a congregação passionista era tida como uma congregação mais penitente, uma das congregações mais rigorosas, cuja regra era muito exigente. Então, por que não entra com os jesuítas? Ele estudou com os jesuítas. Os jesuítas têm doutores, têm professores. E ele tem tanta fragilidade de saúde, é um menino tão frágil, ele precisa do ar do campo. Por que não entra para a diocese? Vai ser um padre diocesano, que aí ele não vai ter voto de pobreza, não vai ter esse monte de regra e vai conseguir ter uma vida um pouquinho mais luxuosa, digamos assim, um pouquinho mais apetecível ao estilo de vida que ele estava acostumado. Enfim, mas ele não. Ele queria a vida de recolhimento. Então, por que ele escolhe a vida passionista, com a saúde tão frágil e sendo um playboy? Porque quando Deus chama, você tem que radicalizar o chamado de Deus. Então, vamos dar alguns motivos. Primeiro motivo, a sua devoção profunda à Nossa Senhora das Dores. Ele queria estar com Nossa Senhora aos pés do Calvário. Sua paixão era Jesus. Sua paixão era a Virgem Maria. E ele sabia que se ele não fosse para um lugar que ele pudesse estar com Maria aos pés da cruz, ele não suportaria, ele não ficaria, ele acabaria saindo. Depois, segundo, o desejo profundo de recolhimento. Isso que nós acabamos de dizer. É isso que ele vai encontrar na congregação, né? A congregação tinha sido fundada há 100 e poucos anos, há 100 anos, né? Mais ou menos, que a congregação estava
fundada. Então, quem conviveu com gente que conviveu com São Paulo da Cruz, muito fresco ainda, a presença de São Paulo da Cruz, a disciplina de São Paulo da Cruz na congregação. Então, se ele queria recolhimento, silêncio e oração, ele estava escolhendo certo. É a coisa que os passionistas mais tinham, verdadeiramente, para oferecer. Mesmo sendo missionários populares, viu? Mesmo sendo uma congregação de missionários que pregavam missões populares, que iam para os lugares que ninguém queria ir. Aliás, o desejo de São Gabriel da Virgem Dolorosa era ser padre para sair como missionário. Ele tinha um profundo desejo de ser missionário. Então, e por fim, terceiro, eu acredito que está muito claro, ele deseja retirar-se dessa vida de playboy para entrar numa vida muito simples, que fosse exatamente o oposto, muito diferente daquilo tudo que ele viveu em família e em sociedade. E, portanto, uma das ordens religiosas mais pobres eram os passionistas. Tanto que o nome antigo da ordem era Ordem dos Clérigos Menores Regulares Descalços da Santa Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse menores descalços era exatamente para destacar a pobreza. Aliás, o primeiro nome que São Paulo da Cruz quis dar à congregação tinha a ver com a pobreza, né? Então, isso era muito claro nos passionistas, né? A simplicidade do hábito, é um hábito de penitente, o escudo no peito, né? Então, mas ao mesmo tempo, você vê que essa alegria, os exercícios físicos, o ambiente de alegria, de fraternidade, isso era garantido naquela época pelo ambiente da congregação. Coisa que talvez ele não fosse encontrar nas grandes ordens religiosas, e muito menos no clero diocesano, né? Então, para radicalizar o contraste, ele quis a ordem passionista. Isso é uma avaliação que eu faço, viu? Isso não está escrito em lugar nenhum, não. O modelo de São Paulo da Cruz introjetou-se de tal modo nele que ele é um legítimo filho de São Paulo da Cruz. E passou a ser um modelo de seminarista. Então, lá na Isola de Gran Sasso, onde ficava o noviciado dos passionistas, ele era um modelo. O povo ia para a missa e os seminaristas cantavam no coro da igreja. Solenemente, a missa. E todo mundo ficava encantado com aquele moço angelical e que tinha assim uma profunda comunhão com Deus, e isso era visível nele, sem nenhum tipo de afetação, né? Um modelo de amor a Nossa Senhora das Dores, um modelo de amor a Jesus crucificado. E um dos sinais concretos que eu pesquisei na vida dele, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a cruz. Ele andava sempre com a cruz. Quando você professa os votos na ordem, você recebe uma cruz como essa, tá certo? Quando você professa nos passionistas, você recebe uma cruz idêntica a essa daqui. Só que talvez a dele, se não me engano, não era dourada, era prata, prateada. De tanto ele segurar, de tanto ele rezar, de tanto ele trazer, até dormindo ele segurava a cruz, que desgastou a imagem de Jesus crucificado, né? Desgastou-se. Então não era assim uma coisa, uma invenção da cabeça dele. Não, ele tomou em concreto, não é? Ele se desgastava na sua união com Jesus crucificado. E, portanto, uma personalidade que foi mudada e transformada exatamente por esse recolhimento com Nossa Senhora aos pés da Santa Cruz. Agora, isso não tirou dele a personalidade. Isso não fez dele, como é que eu vou dizer assim? Sei lá, uma alminha, uma coisinha, né, de Jesus. Não, ele continuou sendo aquele cara que atirava, aquele cara que caçava, ele continuou sendo um cara, entendeu? Deus entra e não muda quem você é. Ele transforma para melhor, ele melhora, ele te aperfeiçoa, mas você continua sendo você, entendeu? Tem uma cena
que hoje em dia é uma cena que o pessoal diz que não existiu, que é uma farsa, que é uma mentira, que é uma fake news. Mas interessante, até alguns anos atrás isso era uma tradição que todo mundo sabia dentro da congregação, todo mundo conhecia, que é a invasão de Spoleto, a cidade, na isla do Gansaço, por um bando. Foi na época que Garibaldi invadiu aquela região e tal, e aí tinha hordas de bandidos e tal. Entraram na cidade para fazer um arrastão, tipo, para explicar para vocês, né? E como São Gabriel era um atirador exímio, ele pede pro superior dele da casa para que ele vá até a cidade para tentar ajudar o pessoal, a população. E o superior dá autorização. Quando ele chega na cidade, provavelmente deve vir acompanhado de mais alguém, uma moça está sendo violentada. Os caras iam pro estupro. Então ele toma a arma do cara. Aí um outro vem e ele consegue desarmar o outro. Então agora ele está com duas pistolas. A turba toda viu aquela confusão e então tá aqui, parecendo um filme de faroeste, né? Tá São Gabriel aqui com duas pistolas que ele tomou dos caras para impedir que eles violentassem a moça, e agora todo o bando reunido no centro da praça olhando para ele. Quando passa uma lagartixa, essa é famosa essa história, e de onde ele está longe, ele atira na lagartixa e acerta, e despedaça a lagartixa, mostrando a pontaria. Então, com uma mão ele segura uma pistola e com a outra mão ele dá um tiro e acerta. Quando os caras viram a pontaria dele, ele diz: todo mundo larga as armas e cai fora daqui. Porque se ele fosse para cima... Porque, veja, o direito à legítima defesa e da defesa ao mais pobre, ao mais vulnerável, isso é um direito sacramentado. Um cara não pode entrar na sua casa, entendeu? E achar que vai destruir você e sua família e você vai ficar de braços cruzados. Você tem que tomar uma atitude de homem. Então, a igreja nunca foi contra a legítima defesa. A igreja nunca foi... Olha, como é que essas campanhas de desarmamento, meu Deus, quem não quer usar arma, não use. Ninguém está fazendo defesa de arma, não. Agora o cara mora lá no meio do sertão, mora lá numa fazenda, onde entra bicho, onde a polícia, se for chegar, vai chegar daqui a 5 dias. Ele não tem o direito de ter uma arma para se defender? Isso é umas coisas malucas que os caras inventam, entendeu? O Papa Francisco ele é defendido como? Com rosas e água benta e rosário? Vocês são doidos? A guarda suíça defende o Papa como? Defende a Santa Sé como? Então é assim, muito bem. Então ele foi chamado pela tradição de o salvador da Isola de Gran Sasso. O salvador da cidade. Porque ele provou que o que Deus tinha feito na vida dele não tinha modificado aquilo que ele era em essência, né? O cara escrever que o maior desarmamento deve ser o da alma. Pois é. E aí as pessoas têm muita dificuldade, né, de desarmar. Mas isso é uma apologia à ideologia, né? Ninguém está fazendo apologia da arma aqui, mas também o extremo oposto é uma ideologia. A gente sabe muito bem o que está por trás disso daí, né? Não entremos no caso. Mas o fato é que, por causa dessas ideologias, essa história passou a ser tratada como se fosse fake news, e não é fake news. Essa tradição é uma tradição antiquíssima, na região onde havia o seminário, onde há o seminário, né? E hoje existe a Basílica, o Santuário de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Só para vocês saberem, São Gabriel da Virgem Dolorosa é o padroeiro, junto com São Luís Gonzaga, da juventude. O Santuário de São Gabriel da Virgem Dolorosa é um dos maiores santuários da Itália e é um dos mais frequentados por jovens. Existe um acampamento do tipo que se faz aqui na Canção Nova, mas que se faz lá há séculos. Há dezenas de anos já se faz lá na Isola do Gran Sasso, na região do Abruzzo. Os jovens vão, chama Tendópolis. Os jovens vão e acampam, e é uma pregação, coisa linda, né? A pessoa está perguntando qual é o nome do filme. Não tem filme. Isso não é um filme, não.
Eu estou contando uma cena da vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Não é um filme, parece um filme, né? Mas não é um filme. Desculpa. Não é um filme. Parece um filme de Bang Bang, mas não é. E, portanto, São Gabriel também é o patrono, além de ser o patrono dos jovens, junto com São Luís Gonzaga, ele é também o padroeiro dos atiradores, da caça esportiva, dos atiradores de elite, dos atiradores esportivos, enfim. Com 23 anos de idade, desejando ser padre, desejando ser enviado para as missões, ele contraiu tuberculose. Foi um calvário de sofrimento, muito parecido com Santa Teresinha do Menino Jesus, o sofrimento. Não tinha cura naquela época, né? No século XIX não tinha cura para tuberculose. Então ele sofreu dores atrozes, foi um calvário. Mas ele conseguiu aquilo que ele mais sonhava, né? De estar cravado com o seu coração junto à Nossa Senhora, então o coração da Virgem Santíssima transpassado por uma espada, aos pés da cruz do Calvário. E assim ele termina seus dias aqui na Terra com apenas 23 anos de idade, no dia 27 de fevereiro de 1862. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós. Eu termino com um trecho de uma das orações mais bonitas escritas por São Gabriel. Eu não vou ler, eu mandei o secretário ali tirar a cópia, deu 10 páginas, então claro que eu não vou ler. Chama-se O Credo da Virgem Maria. O Credo da Virgem Maria. Onde você encontra? Em vários lugares da internet. É só assim, digitar O Credo da Virgem Maria, Gabriel da Virgem Dolorosa, vai aparecer. Esse daqui eu tirei do site do Padre Paulo Ricardo, o pároco do Brasil. Goste ou não goste, o pároco do Brasil. Muito bem. Vou ler, vou rezar com vocês um trecho apenas, o início do Credo da Virgem Maria. Junto com São Gabriel da Virgem Dolorosa, é dele o texto. Creio, ó Maria, que como vós mesmas Vou ler de novo. Porque assim, São Gabriel vai fazendo as citações de quem disse essas coisas. Eu vou tirar as citações, tá bom? Porque senão me atrapalha. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio, ó Maria, que sois a rainha do céu, mãe de misericórdia, alegria dos justos e guia dos pecadores e arrependidos, e que não há homem tão perverso que, enquanto viva, não tenhais misericórdia dele, e que ninguém abandonou tanto a Deus, que se vos invoca, não possa voltar a Deus e encontrar perdão, enquanto que sempre será desgraçado aquele que, podendo, não recorra a vós. Creio que sois a mãe de todos os homens, aos que recebestes como filhos, na pessoa de João, conforme o desejo de Jesus. Creio que sois a mãe dos pecadores, que querem corrigir-se, e que intercedei por toda alma pecadora ante o trono de Deus, dizendo, tende compaixão de mim. Creio que sois nossa vida, vos aclamarei como única esperança dos pecadores depois de Deus. Creio que estais com o manto aberto e que sob ele se refugiam todas as feras, leões, ursos, tigres, e que vós, em lugar de espantá-las, as acolheis com piedade e ternura. Creio que através de vós nós recebemos o dom da perseverança. Se vos sigo, não me desencaminharei. Se acudo a vós, não me desesperarei. Se vós me sustentais, não cairei. Se vós me protegeis, não temerei. Se vos sigo a vós, não me cansarei. E se vos alcanço, me recebereis com amor. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o mesmo recolhimento que fascinou São Gabriel, a ponto de largar tudo para estar a sós com Deus, também nos fascine. Quem quiser ler uma biografia de São Gabriel, tem aqui em português, mas essa daqui é do padre Piélagos,
Mas está em espanhol, não está em português. Mas dá para comprar na Amazon, na estante virtual do padre Fernando Piélago. Chama-se Juventud de Fuego. Juventude de Fogo. Juventud de Fuego. San Gabriel de la Dolorosa. São Gabriel da Dolorosa. E aqui é o nome mesmo de religioso dele, ó, Gabriel da Dolorosa. Né? Juventude de Fuego. Então, ó. E aqui tem a carinha dele. É a carinha tirada da máscara mortuária. São Gabriel da Virgem Dolorosa. Então eu vou abrir aqui, se alguém... Não abri não, porque eu não fechei. Alguém de Chechel, acho que um primo meu lá de Chechel, um sobrinho, tinha mandado um abraço, eu devolvo e minha bênção também. Acho que foi o Tarcísio. É meu sobrinho. Credo da Virgem Maria. Mas é lindo, são 10 páginas. Aqui, ó, são 10 páginas. É longo. É longo. É para fazer uma meditação mesmo nessa quaresma. Vale a pena. Pessoal comentando ao final da live, vocês estão desconcentrando até a mim. Imagina o padre. Assim, porque o pessoal ficou comentando enquanto eu estava falando, né? Eu esqueci de desligar dessa vez, eu peço desculpa. Meu irmão, te amo também, meu irmão. Biratã, lá em Londrina. Deus abençoe a todos aí que mandaram um abraço, que acenaram. E aí semana que vem, muito bem. Semana que vem o tema, então é o nosso quarto dia. Então, base para a vida de oração segundo a doutrina de São Paulo da Cruz, e uma das bases é o apostolado. Então, quem não tem desejo apostólico, desejo de que as almas se salvem, não vai rezar o quê? Né? Então, essa é uma das bases. Então, a relação entre apostolado e a vida de oração. E aí eu vou trazer um exemplo totalmente diferente, de uma pessoa que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem. Só quem é lá do sul, talvez. A venerável Antonieta Farani. É uma serva de Deus, uma venerável. Era uma freira passionista das Irmãs de Vida Ativa. Porque tem as monjas, né? Não, das irmãs mesmo. Da cidade de Curitiba. Então, essa é uma pessoa que poucas pessoas conhecem. E tem uma vida incrível de apostolado, E o exemplo de vida não é tanto o apostolado, porque o apostolado todo vai ser baseado naquilo que aconteceu com ela na vida dela. É uma base mesmo para a vida de oração. Muito bem, gente, olha, passou um pouquinho. Eu tinha pedido 2 coisas. Primeiro, que você curtisse a live. Quando terminar, eu vou colocar no ar, né? E aí você vai e curte. Depois, eu queria que você enviasse, tem um aviãozinho, você enviasse para outras pessoas. Mas não para pessoas que você já sabe que viram, ou que verão. Pessoas assim que você acha que precisariam ouvir o que você ouviu. Sabe? Pessoas assim, aleatórias. Né? Eu acredito muito nisso, né? Já que o tema da próxima live, da próxima prédica será o apostolado, isso também é um tipo de apostolado. Não é? E aí eu peço a você que curta e também comente, né, coisas que você achou, se você gostou da vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa, se você entendeu que o recolhimento é fundamental para a vida de oração, e qual o sentido do recolhimento, não é uma coisa doentia. Então fica para a semana que vem esse nosso encontro. Aqui, sou do Rio Grande do Sul, estudei em colégio de freiras. Lá conheci essa linda história. Da Antonieta Farani ou do Gabriel da Virgem Dolorosa? Aqui, acho que a Cláudia está falando da Antonieta Farani, né? Sim. Na frente da Igreja dos Passionistas, em Curitiba,
que fica no Alto do Cabral. Tem um bairro que chama Juvevê. Você subindo a ladeira do Juvevê, no alto, chama-se Cabral. Então tem o Bom Jesus do Cabral, que é um convento enorme dos passionistas. Foi a época em que eles estudavam teologia lá, filosofia também. E na frente tem a casa onde morou a família da Antonieta Farani. E tem lá um museu, né, contando a história. Muito bonito o museu. Mas, se não me engano, os restos mortais dela estão aqui em São Paulo. Se posso estar errado, mas na casa que elas têm, que as irmãs passionistas têm, naquela região ali do Tremembé, alguma coisa assim. Mas depois eu posso me informar melhor, com certeza eu vou dar mais uma pesquisadinha, né, para a próxima aula, para a próxima prédica, e aí a gente vai aprofundar, porque tem coisa que até eu mesmo preciso descobrir. Padre, uma pessoa mandou aqui uma pergunta no particular. Tem muita pergunta assim no tempo da quaresma, né? Eu fiz uma penitência de tal coisa. Eu esqueci. Esqueceu, lembrou agora, volta a fazer de novo, né? E tem gente que faz umas promessas que não tem pé e não tem cabeça. Então aí é bom falar com o padre, em particular, na confissão, para ver se não é o caso de trocar, de tirar essa, sabe? O padre pode fazer isso? Pode. Muito bem, gente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, por intercessão de São Gabriel, da Virgem Dolorosa, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom fim de semana para todos. O evangelho desse fim de semana está imperdível, né? O terceiro domingo da quaresma, que só aparece em Lucas, é uma passagem que só tem em Lucas, e esse ano é o ano de Lucas. Então, interessante. Tchau, Deus abençoe. Eu vou salvar aqui. Padre, de domingo é liberado, né? De domingo é liberado o quê? Mas é liberado todo dia, minha filha. Se você fez um propósito, por exemplo, que é para todo sempre, vale para todo sempre. Vai dessa quaresma para a vida inteira. Entendeu? Se você liberou para você mesmo no domingo, você fez esse propósito de liberar no domingo, também. O Gustavo dizendo que vai estar no domingo, na missa. Seja bem-vindo, Gustavo. E aí o pessoal também aí dizendo que, padre, somos de Londrina, no Paraná, moramos perto da paróquia e frequenta Nossa Senhora de Lourdes. Vocês vieram de Londrina. Meu irmão mora em Londrina. Minhas sobrinhas, minha cunhada. Meu beijo para eles também. Então, Deus Nosso Senhor abençoe a todos, viu? Tudo de bom. Eu vou, então, agora